Fala pessoal, eu sou o Diego Jarilo, eu sou analista de suporte da Union Telecom e hoje eu vou falar sobre Contact Center, mais precisamente sobre o cadastro de operações do Contact Center da ferramenta Wescal da Union Telecom. Mas o que é Contact Center, né? Contact Center ou Call Center é aquele departamento da central de chamadas. É o departamento responsável por efetuar e receber chamadas telefônicas. É através dele que você vai realizar as chamadas ativas e receptivas. Você ligar para o seu cliente ou receber a chamada do seu cliente. Para aprimorar o seu relacionamento com os clientes, o call center pode ser dividido de acordo com o serviço prestado. Então você pode dividi-lo entre somente um grupo que atende chamadas, somente um grupo que efetua chamadas ou os departamentos, né? Uma equipe de vendas, uma equipe de suporte, uma equipe de vários tipos de atividades dos seus departamentos. Mas para isso você precisa de uma ferramenta. Essa ferramenta ela vai te conectar à telefonia e vai permitir que você faça a gestão de todo o teu escopo e toda a tua equipe de trabalho do teu call center. Então, o SCAL, né, é uma ferramenta voltada para a telefonia. Ele tem ali 6 módulos. Então, ele permite que você faça a gestão completa da telefonia e também tem a função de Omnichannel. Hoje nós vamos falar sobre o cadastro de operações apenas e a parte do call center. Então, dentro do cadastro de operações, é o módulo que você vai ter acesso para que você possa fazer toda a configuração e gerência, né? Como ele disse, cadastro de operações, você vai cadastrar a operação de todo o teu call center, é onde vai nascer a tua operação ali dentro, tá? Então, nesse ponto, você vai cadastrar fila, agente, pausa, qualificação e o formulário. Isso você vai fazer o cadastro e depois você vai em configurações e vai gerenciar ele através do Fila Manager. Então, fila. O que são filas? As filas são os campos onde o seu cliente vai aguardar para ser atendido pelo teu agente, tá? Então, aqui eu tenho 4 filas, então eu tenho um modelo de filas que são filas para discador, filas para Omnichannel e tenho um modelo de fila que é a fila normal, onde é uma fila padrão e uma fila simples mesmo ali do atendimento, tá? Então, a fila padrão eu considero uma fila do perfil do agente, né? O agente ele precisa estar numa fila e as demais eu considero uma fila de atendimento, uma fila para ele trabalhar com o WhatsApp, né, que é o Omnichannel, e uma fila do call center ali para o discador. Então, o discador ele vai discar para o cliente, ao atender ele coloca na fila de espera, esperando com que o agente faça o atendimento, tá? Esse processo é bem rápido, mas é normal de todo o discador. Tá? Então, nesse campo das filas, nós podemos consultar, editar e criar novas filas para atendimento do teu call center. Também podemos definir se as filas serão discador ou omnichannel, né? Como eu citei ali dentro, você consegue fazer. Então, esse é o campo de edição da fila. Tá? Então, quando você estiver criando ou editando a fila, ele vai ter essa janelinha. E ali dentro você vai colocar o nome da fila, a música de espera. Você pode criar uma vinheta, carregar ao sistema e através dessa música, né, nessa fila, você cadastra ali para que o teu cliente, enquanto estiver esperando o atendimento, ouça a tua vinheta personalizada. Ali tem as configurações de entrada vazia, sair vazio, que não tenho ninguém para atender, eu vou mandar ele para um transbordo, eu vou desconectar o cliente. Geralmente é utilizado para quando dá o fim do expediente, né, do colaborador, todos os colaboradores saem e encerra, né? Então, quando ele faz o logout do teu agente, não tem mais ninguém para atender, então não tem por que o cliente ficar numa fila de espera. Então, ele é desconectado. Então, não vai haver o problema do cliente ficar lá aguardando, sabendo que não tem atendimento no momento. A estratégia de toque, né? Então você vai definir ali a estratégia de toque, o limite de tempo que eu vou aguardar na fila. Então eu posso determinar dentro da minha fila quanto tempo eu quero que aquele cliente espere para ser atendido nessa fila. Então eu posso colocar ali, por exemplo, 30 segundos, 60 segundos. Então, se em 30 segundos ou 60 segundos esse cliente não for atendido nessa fila, eu posso ou desligar a ligação dele ou fazer um transbordo para um abreviado ou um transbordo para uma outra fila, uma contenção, para que possa fazer o atendimento e agilizar ali o seu TME, seu TMA ali, para que ele possa ser atendido rapidamente. Anúncio do agente,
Tá? Então, o anúncio do agente é possível com que o agente ele atenda suporte e vendas. E ao atender, ele seja avisado pelo SCAL qual é a fila que está vindo a chamada. Então, ele sabe que a fila está vindo a chamada, ele vai ouvir no fone dele fila suporte. Então, ele sabe que o cliente ligou e escolheu o suporte. Se falar vendas, você carrega o áudio, né? Então, você carrega o áudio com o que você quer informar o teu agente. Então, se eu carreguei vendas, ele vai ouvir vendas e ele vai saber que aquele cliente está vindo da fila de vendas. Tá? Isso é muito bacana quando o teu agente atende duas ou mais funções e ele precisa se orientar, saber qual tipo de atendimento ele vai dar ao cliente. Então, ali tem o tempo de agente. Tá? Então, quanto tempo eu vou ofertar a chamada para um agente? Por 30 segundos? Se esse agente não atender em 30 segundos, eu vou desconectar e vou tentar o próximo agente disponível de acordo com a tua estratégia de toque. Tentar novamente. Eu vou tentar novamente aquele agente depois de quanto tempo? Eu toquei para ele, só tem ele disponível, eu vou aguardar ali um certo tempo e vou tentar novamente chamá-lo. Então, ali no caso padrão é 1 segundo, isso pode ser alterado de acordo com a tua preferência. O repouso do agente. O repouso do agente, como o próprio nome diz, né? O agente está repousando. Em tempo de repouso, o agente não recebe chamadas e ele não está pausado, ele está ocioso em repouso. O que é o repouso? O agente acabou de atender uma chamada, ele pôs o telefone no gancho e a fila está lá cheia de gente aguardando para ser atendido. Ele vai repousar por 5 segundos, é o tempo do agente tomar uma água, encerrar uma atividadezinha que ele está fazendo ali, para que ele possa receber uma segunda chamada e assim vai. Esse tempo também é ajustado para mais ou para menos de acordo com a preferência e estratégia do teu call center. Temos ali o máximo de chamadas, o anunciar posições e a frequência do anúncio. O máximo de chamadas, eu posso determinar quantas chamadas essa fila vai receber. Então, eu posso receber até 10 chamadas. A 11ª chamada, automaticamente eu desconecto ou eu encaminho para um transbordo, se assim eu quiser. O anunciar a posição, automaticamente, se eu ativo sim ou não, eu ativo para o teu cliente, né, que está aguardando essa chamada, qual é a posição dele. Então, ele está lá aguardando, ouvindo a música, e ele vai ouvir. O seu atendimento é 1, 2, né? A sua posição é 1, 2, e assim ele vai anunciando de acordo com o tempo que você determinou ali embaixo na frequência do anúncio. Tem também o anúncio periódico. O anúncio periódico também é um áudio que você pode carregar ao teu sistema, que ele está tocando a sua música de espera, ele vai pausar a música de espera e fazer esse anúncio, como se fosse um promocional, pode ser, informando, né, ali um informativo de uma inoperância, um informativo de um promocional, um informativo de uma propaganda mesmo, que você possa fazer sobre a música e depois entrega de novo o teu cliente para a fila de espera. Você seta o áudio, né? Carrega o áudio, seta o áudio e seta o tempo que você quer que ele repita esse áudio, né? Essa vinheta. Ali embaixo a gente tem o transbordo para fila e o transbordo para abreviado, né? Então, quando eu seleciono ele, eu faço o direcionamento para ele caso eu queira transbordar. Eu vou ali estipular se ele é uma fila para discador ou para omnichannel. Então, se eu coloco um ou outro, né? Se eu coloco o discador, eu não posso trabalhar como omnichannel e vice-versa. Ali embaixo eu tenho também algumas informações para eu integrar a uma API. Então, eu posso habilitar a API e inserir abaixo um parâmetro para que eu possa coletar ela via uma API de consulta externa que é possível integrar ao SCAL. Aqui nós temos os agentes, tá? Então, aqui eu tenho alguns agentes cadastrados. Esse é o layout, né, dos agentes cadastrados, né, depois de pronto. Então, eu tenho ali o número do agente, o nome do agente, o status dele, se ele está logado, se ele está ocupado, se ele está ocioso, a senha numérica dele, a senha é a senha de login, tá? Que ele vai fazer, cada agente tem o seu login, então não tem problema do agente acabar utilizando o perfil de um outro colaborador, tá? No nosso exemplo ali tem uma senha diferente, o resto está tudo 1, 2, 3, 4 como padrão, mas é só apenas um exemplo. A gente sempre recomenda que cada um tenha a sua senha, né? Senha é individual, é indiscutível. E aí ele vai ter o seu perfil
e o teu comportamento mediante a telefonia. A fila padrão, se você está gravando ele ou não, se ele vai qualificar uma chamada ativa, né, a gente vai chegar na qualificação. O formulário de cliente, se ele vai ter um formulário ou não. Qual é a mídia que esse cliente, esse agente, né, vai atender o cliente, tá? Se é uma mídia de voz, se é uma mídia de WhatsApp ou até mesmo SMS. Você tem as ações onde eu posso editar, remover ou bloquear o agente. Então, eu posso apenas bloquear o agente de maneira com que ele não consiga mais acesso, sem que haja necessidade da remoção dele. Por exemplo, ele está de férias, eu não quero que ninguém ali vazou a senha dele, ninguém acesse o perfil dele e eu posso bloqueá-lo. Tá? Então, nesse campo, eu posso consultar, editar e criar novos agentes e ajustar senhas, definir a fila padrão e entre outros ajustes. Tá? Os agentes, eles são os operadores, tá? São os humanos que fazem o atendimento. A gente chama de agente. Essa aqui é o cadastro, né? Então esse é o campo do cadastro do agente. Assim como eu mostrei a fila, eu vou mostrar aqui para vocês o cadastro do agente. Tá? Então, nesse campo eu vou configurar o nome, a senha. Senha web é quando o teu agente ele utiliza mídia de WhatsApp, mas ele não utiliza voz. Tá? Então vamos melhorar. Ele não faz chamada telefônica, ele trabalha somente com WhatsApp. Então ele só atua como mensagem. Como ele não tem ramal telefônico, ele não tem um número de telefone, ele não consegue receber a chamada do assistente de autenticação, então ele faz ele por si só a autenticação via web, por isso ele tem uma senha web. Quando ele atua com voz e WhatsApp, ele faz a autenticação via voz. Tá? A fila padrão, tá? Então a fila padrão eu vou estipular qual fila que ele vai trabalhar. Quando eu crio a fila, eu já crio a fila pensando nos departamentos. Tá? Então no meu escopo, eu criaria uma fila padrão vendas e padrão suporte. Dentro dessas filas padrões, eu vou saber quem é quem da minha equipe. Se ele está na fila padrão suporte, é aquele agente, ele pertence ao suporte. Não necessariamente a fila que ele está no agente é a fila receptiva de chamada dele, mas sim uma fila que eu possa identificar qual a equipe ele pertence. Gravar a ligação, né? Então sim ou não. Qualificar o ativo, sim ou não. Ou qualificação do ativo, a gente vai chegar na qualificação, tá? O ativo é o seu agente ligando para o cliente, tá? O outro é o receptivo, quando ele recebe a chamada do agente, ele tem ali uma qualificação que é configurada em outro lugar. Aqui eu vou configurar o ativo. Tem ali também o formulário de clientes e o grupo de clientes, eles estão atrelados, tá? Então, quando eu tenho um formulário de cliente, eu vou dizer para ele qual é o grupo de cliente ele pertence. Então, se eu tenho uma equipe de vendas, eu tenho os clientes que são do vendedor X e Y, não vou juntar, então eu crio na plataforma dois grupos de clientes e digo ao agente qual é o cliente dele, tá? Então, ele vai exibir ali de acordo com o cliente, né, o grupo de cliente, ele colocou e somente os clientes dele ele vai ter ali tecnicamente um acesso a uma agenda, a uma identificação. Mídias de atendimento, tá? Então ele tem ali voz, WhatsApp e SMS, tá? Nesse caso a gente está falando somente da parte de voz, mas eu poderia aqui no caso ativar o agente a trabalhar com as 3 funções ao mesmo tempo, ou somente 2 ou somente uma, como no caso. Pesquisa ativo, tá? A pesquisa é a pesquisa de satisfação, tá? A pesquisa de satisfação, quando criada, eu aponto para a fila e quando a chamada vem para o cliente, a receptiva do cliente vem para o agente e entrando pela fila X, eu tenho uma pesquisa configurada naquela lá. Então, eu tenho uma pesquisa de receptivo. Aqui dentro do agente, eu vou criar uma pesquisa do ativo. Então, quando o agente liga para o cliente, eu posso ter a mesma pesquisa ou eu posso ter uma pesquisa diferente, personalizada para informar sobre a ligação ativa. Tem as configurações de pausa, né? Então, as pausas a gente vai criar também no próximo campo. As pausas quando o agente ele precisa ir ao banheiro, quando ele precisa ter uma reunião, e ele não precisa fazer o logout do seu agente, ele apenas pausa. Essa pausa identifica ali para o colaborador, identifica o colaborador para o gestor de que ele pausou X tempo e motivo.
tá? Então isso em relatório é muito importante no final, né? Uma extração ali, uma gestão mais precisa do comportamento daquele seu agente, tá? Então o agente ele ficou meia hora pausado em pausa pessoal, ele ficou uma hora em almoço, então eu sei, né? Eu consigo mensurar do tempo de sessão que ele ficou, quanto tempo ele ficou pausado. Então aqui eu posso bloquear, no caso, um ativo. Muitos colocam pausa manutenção, tá? A pausa, naturalmente, ela pausa o quê? Ela coloca o agente como indisponível para receber a chamada. Eu estou pausado, sistema, eu estou indisponível para receber a chamada, motivo da pausa. Então ele colocou ali uma pausa de manutenção, por exemplo, e ficou ligando, né, fazendo chamadas ativas para os clientes direcionado, né, que ele pegou uma carteira ali premiada e ele, em vez de ficar recebendo as chamadas de pessoas ali para especular, ele quer ligar para poder fazer a venda ali, garantir a venda. Então eu posso dizer, se ele está bloqueado, ele também não vai fazer chamada. Ele não recebe naturalmente, mas também eu vou bloquear o ativo dele. Bloquear o excedido, né? Então, aquela pessoa que sempre abusa um pouquinho da pausa, ele tem ali a pausa de meia hora para descanso, né? De 15 minutos para descanso, meia hora para descanso, e ele volta sempre em uma hora. Então, se ele estourar esse tempo, né? Pode ser em um minuto, né? Se ele ultrapassar esse tempo de descanso dele, da pausa, né? De qualquer que seja o motivo, se ele ultrapassar, automaticamente o sistema irá bloquear esse agente e ele vai ter que se reportar ao gestor dele para que solicite esse desbloqueio. É bom porque você vai sempre pegar aquela pessoa e é ruim porque enquanto o gestor não liberar esse agente, ele não vai conseguir trabalhar, ele vai ficar deslogado. Novamente, a gente tem a integração, né? Nós podemos integrar uma fila, né? E a gente pode também integrar ali o próprio agente através das APIs. Então eu posso ali habilitar e embaixo eu passo o parâmetro que eu quero entregar para minha API. Essas são as pausas, né? A gente falou bastante das pausas. Olha ali, ó. A pausa tem um tempo limite. O almoço é uma hora. Então, se eu deixo lá bloquear o excedido não e ele voltar em 2 horas, eu não vou bloquear, mas eu vou relatar lá no relatório de que ele estourou a pausa, motivo da pausa, tempo que ele pausou e quanto tempo ele estourou. Isso vai ser tudo auditado, tá? Então é possível que você faça essa coleta no futuro sem que você bloqueie e gere talvez ali um estresse com aquele colaborador, tá? Então eu tenho ali, ó, como criar as pausas. Então eu tenho o motivo, né, o nome da pausa, almoço, pausa 10 minutos, banheiro, manutenção. Eu tenho um tempo limite, tá? Repara que o tempo limite de manutenção está em 0. 0 significa que eu não tenho um tempo estipulado, né? É uma manutenção. Pode ser 10 minutos, 1 hora, 2 horas. Então eu não tenho como fazer o bloqueio daquele colaborador ou acusar ele de ter ultrapassado o tempo estipulado para ele dentro daquela pausa, né? Então a gente tem ali uma margem de segurança de 15 minutos de banheiro, 10 minutos de pausa para descanso e a manutenção que eu nunca vou prejudicar o colaborador, né? De maneira se ele estiver com ativo bloqueio, dele ultrapassar. Tá? Então, aqui ele fala, né? As pausas servem para avisar o sistema e ao gestor da operação o motivo da indisponibilidade do agente, sem que ele precise fazer o logoff. Tá? Então, ele estando logado, quando o gestor for coletar o relatório daquele agente, né, a sessão daquele agente, ele vai saber que o agente se logou 8 da manhã e se deslogou às 18 horas. Dentro desse período, eu consigo saber quantas pausas ele foi ao banheiro, quantas pausas ele fez de descanso, quantas pausas de manutenção ele fez e o tempo de almoço que ele fez, e eu consigo saber quanto tempo ele ficou pausado e quanto tempo ele ficou disponível durante a atividade dele de trabalho. Então aqui são as pausas, né? Então essa aqui é a visão do agente. Na tela do agente, o agente vai ter um campinho lá em cima de pausa. Quando ele clica, ele tem ali as pausas e as pausas informam para ele o motivo e o tempo, tá? Eu coloquei diferente as pausas, né? Para vocês verem que eu criei uma pausa e para essa equipe eu exibo pausas diferentes, tá? Então, quando eu crio a pausa, né? Na criação de pausa, ali na frente tem fila. Eu aponto a fila para
qual perfil eu quero que exiba. Então, eu posso ter tipo de pausa, que aqui é projeto, e que não faz sentido eu colocar essa pausa aparecendo para a equipe de vendas. Então, eu crio a pausa nesse campo, eu crio a pausa e aponto para a fila de vendas. Quando eu crio um projeto, eu aponto para a fila do projeto. Suporte, eu aponto para a fila suporte. E banheiro, pausa de 10 minutos de manutenção, eu aponto para todas. Então, na tela do colaborador, ele vai ver dessa maneira: projeto, almoço, reunião e o pessoal. Tá? Então, é assim que ele vê. Ele clica ali, clica em cima da pausa, ele já pausou o seu agente. Aqui nas qualificações, essas são as qualificações que o gestor vai criar. Tá? Então, configure as qualificações conforme sua necessidade e estratégia de negócio. As qualificações são informações pré-definidas pelo gestor para que o agente rotule o atendimento realizado, também conhecido como tabulação. Tá? Então, aqui ao lado, né, a gente tem ali um exemplo onde eu vou colocar o nome, a descrição, a cor da exibição, uma tag e a fila. Ao lado ele tem algumas corzinhas ali, você pode notar que ele tem uns exemplos, onde ele mostra para você quais são as cores quando você clicar em cor de exibição. Então eu tenho ali um cinzinha, um azul, um verde, um azulzinho claro, um amarelo e um vermelho. Então eu posso criar uma qualificação para minha chamada. Por exemplo, suporte completado com sucesso, né? Suporte executado com sucesso. Então quando eu informar para o agente, né, eu vou deixar essa qualificação para o agente clicar em cima dessa qualificação, eu, como gestor, quando for puxar esse histórico de chamadas, eu vou verificar que no meu relatório ele tem lá quantos atendimentos de suporte foram executados com sucesso. Ou eu posso ter uma qualificação, onde eu qualifico aquele atendimento como suporte incompleto, suporte como troca de peças, suporte ou até mesmo vendas, né? Vendas com sucesso, cliente sem interesse. Então eu posso criar certas qualificações onde eu induzo o meu agente a informar qual foi a tratativa que ele teve durante a chamada dele com o cliente, e quando eu, gestor, for coletar essa informação, eu entenda o que ele quis dizer. Tá? Então, isso são as qualificações, as tabulações. A qualificação aparece dessa maneira, né? Então, lá para o agente, ele atende a chamada, aparece dessa maneira para ele, aparece ali o nome, tá como não identificado. Tá? Essa coleta que eu fiz, eu não tinha um banco de dados preenchido, mas quando você começa a preencher, né, quando o sistema nasce para você, ele nasce vazio, e você começa a preencher essa sua base de dados, você pode fazer uma importação, né, do que você já tem, mas quando você começa a preencher essas informações, a próxima chamada que entrar daquele número de telefone que está ali dentro, aqui é o campo ao lado, tem telefone 1, 2, 3 e 4, né, está ali 4307, esse número foi o número que ligou para mim. Ele vai aparecer um número inteiro, né? No caso, a gente ligou entre ramal aqui para fazer um teste. Então, o ramal 4307 me ligou e identificou o número dele como ramal. Se eu nomeasse esse ramal ou esse número de cliente, a próxima chamada que eu receber desse número, ele já vai subir para mim com as informações certinhas. Tá? Então, nota que ao lado direito eu tenho um botãozinho azul, que é editar formulário. Quando eu clico, eu permito que o agente, conversando com o cliente, confirme o nome, e do campo 1 ao 9 ele personalize ali algumas perguntas para ele dentro do formulário. Tá? Então, essa é o campo de qualificação, é essa bandeirinha grande, onde ele fala suporte de campo, teste retornar e teste de agendamento. Tá? Então, eu sei quando eu finalizei ali o meu formulário, eu vou lá e qualifico, né? Foi o suporte de campo. Eu sei que aquela chamada eu tive um suporte e mandei para campo. O gestor, quando for coletar, ele vai saber exatamente o que aconteceu com ela e qual foi a qualificação que o agente deu a ela. Esses são os formulários de atendimento, tá? Esses formulários de atendimento, eles são os campos que aparecem para o agente durante o atendimento. É possível personalizar os campos de acordo com a sua necessidade, e ele é composto por 14 campos, onde 5 são fixos, que seriam os telefones de 1 a 5, e o campo de 1 a 9,
que são customizados, né? Então ele está campo de 1 a 9, né? São 9 campos customizáveis. Então, olhando ali embaixo naquela imagem, ele fala campo 1 até campo 9. Ele está escrito campo, né? No caso, no campo 1 está nome, no campo 2 está local. Ele já foi mexido, né? Ele já foi ali feita essa alteração para você ver que aqueles nomes, campo 3, campo 4, você pode alterar. Então, esse campo ele é o que aparece aqui para o agente, né? Campo 1, campo 2, campo 3. Quando eu altero esse nome dentro do formulário, eu induzo ao agente, durante a conversa, coletar alguma informação desse cliente, ou eu já tenho essa informação coletada, então eu instruo ao meu agente, né? Eu já mostro para ele algumas informações, tá? Então ali eu poderia ter um produto, qual é o nome do produto, até mesmo uma observação. Eu tenho ali um campo do lado direito, que é uma observação, aquele espaço maior, que iria um campo de observação que eu posso informar ali ao próximo que atender, ou até mesmo a mim, se cair de novo a chamada, uma certa observação do cliente, né, um perfil do cliente, tá bom? Então, esse é o formulário. Esse aqui é o formulário aparecendo para o cliente, né, a visão do agente. Quando o cliente liga, aparece para a gente isso, olha lá, o campo de observações, tá? Ali são o telefone 1, 2, 3, 4 e a observação. Ali embaixo tem o campinho de selecione uma qualificação, né? Então, quando eu qualifico a ele. E ao lado esquerdo tem um botão de agendar retorno. Então, quando o cliente pede para retornar a chamada, eu não preciso anotar no papel, anotar no celular, colocar lá no despertador. Eu clico ali no agendar retorno, ele vai abrir um calendário para mim, eu automaticamente informo a data e o sistema irá me avisar exatamente o nome do cliente, o número do cliente que eu cadastrei no dia e a hora que eu agendei esse retorno para mim, tá? Então ele vai avisar. Lá em cima você pode reparar que ele tem uma descagem rápida, ali é onde o agente faz a chamada. Tem o telefone, que é ali naquele telefoninho, ele mostra para você que tem chamadas abandonadas para que você retorne, né? Então o cliente ligou para você, entrou na sua fila de espera, não foi atendido num tempo ali muito aceitável por ele, desligou. Então o cliente abandonou, você tem ali uma notificação para que você retorne para esse cliente, né? Daí inverte. O cliente te ligou, não foi atendido, você liga para o cliente para fazer esse atendimento. E o sininho é onde informa as notificações. Tanto notificação do teu gestor, né? O gestor mandando notificação para o agente, quanto a notificação de que você tem um agendamento ali para ser feito. Tem o outro campo, que é um campo de SMS, tem o campo de pausa e tem a bolinha à direita, que ela é o campo onde eu posso visualizar qual o nome do meu agente e o número do meu agente e também fazer o logout no fim do dia. Tá? Então, encerrei minha atividade e eu faço o logout. Esse campo aqui é o Fila Manager, tá? Então, eu efetuei todo o meu cadastro. Eu acabei o meu cadastro todo, eu cadastrei ali o agente, eu cadastrei a fila, eu cadastrei a minha pausa, eu cadastrei a minha qualificação, eu cadastrei tudo, meu formulário, deixei tudo pronto. E agora eu preciso gerenciar, né? Então, no Fila Manager é onde eu vou fazer a gerência, né, de quem são os agentes que irão fazer atendimento e qual é a prioridade dele na fila. Eu também vou definir o tempo da qualificação e o retorno de abandono, tá? Então, como eu falei, o tempo da qualificação, né, quando a gente está lá qualificando, naturalmente o padrão dele é 60 segundos. Eu posso deixar esse tempo mais, menos ou indeterminado e também eu posso tirar, tá? Então, se eu não quero qualificar minha chamada, eu posso desligar ou eu posso pôr indeterminado. Enquanto o agente estiver em qualificação, ele não vai receber chamadas. Então, sempre é bom deixar um tempo estipulado ou deixar ali de maneira indeterminada e orientar o colaborador de que quando ele acabar de fazer o preenchimento, ele mesmo clique no botão de finalizar, finaliza ali a qualificação dele, né? E ele vai ficar ocioso para uma próxima chamada. Dentro do Fila Manager é onde eu vou dizer para para o sistema, né, onde e quem vai atender. Então, eu tenho aqui a fila teste e eu tenho ali dentro ações, né? Do lado direito ali eu tenho ações. Se eu clicar nas ações, eu vou ter esse campinho aqui, que é onde eu vou fazer a gerência
dessa fila, tá? Então, o Fila Manager ele fala aqui, ó, habilite os agentes e defina a prioridade de atendimento de cada um que irá atender nessa fila. Deixe desabilitado o agente que não irá atender nessa fila. E também define o tempo de qualificação e ative o retorno de abandonos. Então, lá em cima, no topo, eu tenho o nome da fila, eu tenho o tempo de qualificação, está lá, 60 segundos. Eu tenho o SLA de abandono. O SLA de abandono é meramente estatística para que você possa, um tempo de serviço, para que você possa, lá no relatório, não prejudicar o seu tempo médio de espera, né? Porque, imagina, 15 segundos, né, como está ali, 15 segundos, imagina a pessoa liga para você, fica 5 segundos e desliga e fala que não foi atendido. Então, ela está dentro de um tempo aceitável para que ela não negative o seu tempo de atendimento. Tá? Então, até 15 segundos, esse tempo pode ser ajustável. Tá? Ele não vai considerar abandono somente depois de 15 segundos. Ele vai considerar abandono em 1, 2, 3, 4 segundos, não tem problema. Porém, ele não vai negativar o teu relatório como um tempo de espera acima do seu SLA. Ali tem a sincronia de qualificação, então quando eu qualifico, eu faço uma sincronização dessa qualificação. Dentro do relatório, eu vou ter essa sincronia. Eu tenho o retorno de abandono sim ou não. Se eu ativo o retorno de abandono, eu preciso configurar a categoria de saída dele e a maneira com que ele vai discar, né, para o abandono. Então, eu vou passar para ele alguns parâmetros para que eu possa fazer abandono. Então, quando o cliente liga e entra nessa fila e abandona, e eu quero fazer o retorno automático, eu passo o parâmetro para o sistema ele irá automaticamente detectar esse abandono, efetuar a chamada e entregar essa chamada para um dos colaboradores disponíveis na fila. Em configurações de login dos agentes, ali embaixo, esses botõezinhos estão azul, estão ativados e os cinzinhas estão desabilitados, e ao lado eu tenho ali um drop-downzinho com o numeral 0, onde eu posso numerar esses agentes com a distância dele da prioridade. Onde 0 ele tem uma prioridade maior do que 1, 2, 3 e assim vai, né? Por ordem de grandeza. Então, quanto menor a grandeza, maior a prioridade para ele. Eu estou a 0 distância de receber uma chamada, estou a 1 distância, 2 e assim vai. Então, eu consigo, dentro de uma fila, ativar quem vai receber a chamada. Então, esse aqui é quando o teu cliente liga para você, ele passa por uma URA, ele vai ter a saudação e ele vai escolher a opção, quero falar em vendas. Então, quando ele escolheu vendas, ele vai cair aqui nessa fila de vendas. Esses vendedores estão ativados, eles irão atender dentro dessa fila. Tá? Então, eu tenho uma equipe de suporte, ali no caso eu tenho suporte e vendas, vamos pensar nesse escopo. Eu tenho 5 pessoas que são do suporte, essas 5 pessoas estão desabilitadas, então eles existem, mas eles não vão atender dentro dessa fila de vendas. Eu só habilitei os vendedores. Eu tenho um vendedor mais experiente, eu tenho um vendedor que é mais ágil ou não, eu preciso priorizar o atendimento para ele. Então, eu deixo ele com 0 e os demais, pela distância, eu vou numerando ele de 1, 2, 3 ou mais. Tá bom, pessoal? Meu muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado e siga nosso canal no YouTube. Obrigado.